É muito bom ter a sua companhia no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Na verdade, esse programa existe por causa de você. É um presente da Canção Nova para você. Levá-lo a uma experiência profunda com a Palavra de Deus na leitura orante da Bíblia, segundo o método inspirado pelo Espírito Santo ao coração do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. Então você está participando de algo que é nosso, da Canção Nova, que nós, consagrados da Canção Nova, vivemos. Se você ainda não adquiriu o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, adquira para você ver toda a inspiração do Padre Jonas. Ele tem duas formas de fazer essa metodologia do estudo. Uma primeira, onde a gente vai olhar as ordens de Deus, promessas, princípio eterno, e aí responder duas perguntinhas, né, que ele vai deixar lá, o que Deus está falando comigo a partir desse estudo bíblico e como aplicar na minha vida. E depois a segunda etapa, que é essa que nós estamos fazendo, que é da ruminação. A gente lê a palavra e vai ruminando e colhe para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a mensagem que Deus tem para nós e a aplicação dessa palavra, dessa mensagem no nosso dia a dia. Mas é muito bom ter você, a sua companhia e fazer esse estudo juntos. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua palavra, o seu caderno, para a gente dar prosseguimento ao estudo bíblico do Evangelho de São João. É importante a gente ter a Bíblia em mãos, também o nosso caderninho de anotação, porque faz muito bem dentro da dinâmica do nosso estudo bíblico estar com a Bíblia e com o caderno. Anota aí o texto de hoje, João, capítulo 13, versículos de 1 a 20. João, capítulo 13, versículos de 1 a 20. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou à cintura. Derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura. Chegou assim a Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro disse: tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar. Por isso disse: não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque sou. Se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós. Em verdade eu vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes, se o puserdes em prática. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vou-lo digo, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Veja só, nós entramos agora na glória do Filho de Deus. Estamos começando a compreender o processo, não é, de todo o trajeto final da entrega de nosso Senhor, da sua crucifixão, morte, ressurreição e envio dos discípulos. E agora nós tocamos nessa realidade do lava-pés. São alguns versículos que nós temos aqui, mas é importante a gente perceber algumas coisas. No Evangelho de João não tem a instituição da Eucaristia, como no Evangelho de Lucas, de Marcos e Mateus. A Eucaristia em João está revelada no capítulo 6. No capítulo 6, quando ele vai falar do pão do céu. Porém, o lava-pés ele acontece no cenáculo. Alguns estudiosos entendem que o lava-pés ele tem algumas simbologias importantes. A primeira delas é fazer a recordação de que na ordenação, né, na consagração sacerdotal de Arão e dos outros, Moisés lavou os pés deles. Então aqui se vê a instituição do sacerdócio ministerial, no lava-pés. Depois, uma outra coisa que alguns outros estudiosos veem é a questão do sacramento da penitência. Nós recebemos pelo batismo a graça do perdão do pecado original e também do pecado atual, mas a gente às vezes se suja os pés e precisamos lavá-lo no sacramento da penitência. Uma outra coisa é a dimensão própria daquilo que está acontecendo, é uma ceia pascal. Então Jesus está ali com os seus discípulos, é a última ceia dele com eles, então ele revela que vai ser traído, ele está mostrando que ele vai padecer, né? Vai ser crucificado, é para isso que ele veio, mas ele deixa um sinal. A atitude que ele faz não é do anfitrião, mas é do servo, é do escravo, que lavava os pés daqueles que vinham para a casa, comer a ceia, convidados. Mas Jesus está dizendo, se eu não lavar os vossos pés, vós não tereis parte comigo. Então, indica-se aqui a ordenação sacerdotal, a última ceia, a instituição da Eucaristia, não é? Mas também essa atitude do amor, né? Do amor. Jesus vai mostrar exatamente isso. Vai mostrar isso. Entendeis? Versículo 12. O que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos exemplo, para que também vós façais assim como eu vos fiz. Em verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabendo disso, sereis felizes se o praticardes. Sereis felizes se os praticardes. Nós também precisamos ser servos. Ele estava aqui mostrando exatamente esse mandamento do amor, que vos ameis uns aos outros, porque aqui vai dizer, ele amou-os até o fim, até as últimas consequências. Nós devemos nos amar uns aos outros, e o lava-pés é essa atitude do serviço, é essa atitude do amor, do descer. Quando ele tira a capa, né, ali está mostrando, a capa é a humanidade, então ele está mostrando o Deus que desce na nossa condição humana para nos resgatar, para nos tirar do pó, para nos tirar do pecado, para nos tirar da morte eterna, para nos salvar. Então, ele também nos ensina a descer na condição dos nossos irmãos, a servi-los, a arrancá-los da condição que eles estão, não é? Humilhados no pó, humilhados talvez por Satanás, aprisionados a pecados, aprisionados a vícios. Nós devemos ir lavar os pés uns dos outros, servir, não é? Servir. E aí ele vai dizer, não falo de todos vós, eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora, antes que aconteça, eu vou-lo digo, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, a partir de agora, ele está dizendo, vocês serão os meus representantes sobre a terra. O vigário de Cristo, Pedro, né? Ali se manifesta, não, o Senhor não vai lavar meus pés. Mas, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Então, lava o corpo todo. Mas vocês já estão puros. A palavra já vos purificou.
é preciso lavar apenas os pés, não é? Até mesmo dentro daquela simbologia que eu trouxe do sacramento da reconciliação, né? Já estás purificados, a palavra já purificou, mas é preciso, depois de ter tomado banho, lavar os pés, porque às vezes os pés se sujam. Mas eles são os enviados, eles são os representantes, os apóstolos. Esses apóstolos comunicam também aos presbíteros, aos sacerdotes, essa graça, a ordenação sacerdotal, para que nós sejamos esses representantes do Cristo sobre a face da terra e possamos dar o alimento pascal, a Eucaristia, o perdão dos pecados, mas também servir a humanidade como Cristo serviu, apresentando à humanidade a salvação. Qual é a mensagem que nós precisamos colher hoje? O mandamento do amor exige de nós que nos amemos uns aos outros até o fim, até as últimas consequências. Isso diz de reconciliação, de não desistência daqueles que caíram ou estão perdidos, diz também de comprometimento com o serviço da salvação da humanidade. Para amarmos como Jesus amou, deveremos deixar o orgulho e a vaidade e buscarmos decididamente a virtude da humildade. O servo, ele se coloca ali na condição de um escravo, lavando os pés, mas para ter parte, comunhão, para enviar, para ordenar, para dar à humanidade o amor salvífico que ele veio trazer, que continua na igreja, nos apóstolos, nos sacerdotes, os bispos, nos sacerdotes, continua nessa obra linda de salvação, que é a igreja, esse grande cenáculo, onde nós podemos nos alimentar da Eucaristia, onde nós podemos experimentar o perdão dos pecados, onde nós podemos experimentar essa graça do amor, que precisa ser compartilhado com todos. Vamos rezar? Senhor, liberta o nosso coração de todo orgulho, vaidade, soberba e nos faz experimentar a virtude da humildade, que nós consigamos descer na condição dos nossos irmãos, aqueles que muitas vezes são antipáticos a nós, aqueles que talvez nos causam sentimentos que não são tão agradáveis, mas conceda a mim e aos meus irmãos a graça de descer na condição desses irmãos, de ter compaixão, de tentar levar o seu amor e a sua salvação para o coração desses que estão afastados, que desistiram, que caíram, que estão no pecado, que estão nos vícios, que nos dão trabalho. Não nos deixe desistir, Senhor, daqueles que o Senhor nos confiou. Daqueles que precisam que nós, como servos, lavemos os seus pés. Tenhamos uma atitude de humildade para conquistar o coração, a vida, para que eles também tenham parte com o Senhor. Então ajuda a mim e aos meus irmãos a viver esse mandamento do amor de uma forma muito concreta no nosso dia a dia. Amém. O Senhor quer que nós vivamos esse mandamento do amor de uma forma muito concreta. Ser casado, lavar os pés da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Servir, mas servir para a salvação, tem que ter um objetivo. Não é simplesmente uma humilhação sem propósito. É um ato de humildade com o intuito de salvação. Porque é esse o objetivo de nosso Senhor, que todos sejam salvos. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.